Olá, boa noite, amigos. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Bem-vindos todos. Começando então mais essa live de hoje à noite para complementar um pouquinho mais algumas questões que me surgiram quando eu estava ouvindo novamente a live que eu fiz no domingo retrasado sobre a nossa paz e a questão da negligência e como é que nós lidamos com os conflitos que nós temos tanto internamente, né, quanto na nossa vida cotidiana, externa. E me chamou a atenção assim algumas coisas que eu pensei que poderiam não ter ficado bem claras e outras que poderiam ficar mal entendidas. Então hoje eu vou ter que ler um pouquinho alguns pontos aqui que eu ressaltei. Talvez a live não fique assim tão interessante de ouvir como as outras, né? Porque quando a gente vai falando assim de uma forma mais espontânea, pelo menos eu prefiro, né? Ainda que não fique aquela fala perfeita, né? Sem falhas, sem os né? Que eu tento sempre tirar, mas eles fatalmente ocorrem, né, na fala. E vocês veem sempre que, como vocês percebem, as minhas lives são muito espontâneas, né? Eu procuro preparar dentro de mim um material que me pareça interessante, atraente para trazer para vocês, mas na verdade não são lives formais, onde está tudo organizado, esquematizado, escrito, né? Porque me parece que é mais interessante assim uma live bem espontânea, bem à vontade, né? Para que eu fique à vontade, para que vocês também possam se sentir à vontade para fazerem perguntas, para pensarem sobre os temas que vão sendo abordados. Então eu desejo que vocês estejam gostando, fazendo bom proveito e que não seja uma fala pesada demais e cansativa, né? Eu sei que eu sempre acabo falando mais do que eu gostaria, mas sempre são muitos assuntos que vão se concatenando uns com os outros e tem coisas que a gente não pode deixar de falar. E por mais que eu fale, sempre ficam faltando muitas outras coisas. Então tomem as minhas lives sempre como um pensamento aberto, nada muito definitivo, né? Propostas de reflexão. A ideia é ajudá-los, né, a se conhecerem mais, a se compreenderem mais, a se aceitarem mais, né, e principalmente a buscarem, né, um amadurecimento, uma evolução, novos olhares, né, sobre questões que preocupam vocês, que tomam conta dos pensamentos e dos sentimentos de vocês. Então eu vou assim de uma maneira bem espontânea e lendo aqui um pouquinho do que eu escrevi para ver se eu não deixo nada de fora do que me pareceu muito importante ressaltar hoje com vocês aqui essa noite, tá bem? Bom, a primeira coisa que eu achei interessante, que eu falei da vez passada, é essa questão da gente ter sempre bem clara que a autoestima é um processo que está sempre em construção, né? Então nós estamos sempre nos refazendo, nos reformulando, nos reatualizando, nos repensando, não é? A ideia é essa, a ideia de nós não nos sentirmos, né, como pessoas prontas, acabadas, né, que dizem que são assim e vão continuar assim. Claro que tem questões que são muito importantes da formação do nosso caráter, que são esses valores que eu sempre procuro chamar atenção, né, que esses não vão mudar e nem devem mudar, né? São valores que a gente traz dentro da gente, valores que a cultura nos passou, que o meio ambiente nos passou, que os nossos familiares nos passaram. E como eu tentei mostrar nas outras lives e sempre tento mostrar, a nossa personalidade é uma construção, né, de outras tantas personalidades que vão fazendo parte da nossa vida, né? Então nós somos uma mistura, um montão de outros, não é, que cruzam pelas nossas vidas e que vão nos colocando coisas, né? Nós vamos nos identificando com essas pessoas que vão nos cuidando, que vão nos amando, que vão nos desejando,
que vão nos protegendo, não é? E na adolescência é aquele momento que a gente para questionar, né? Que a gente para um pouco para questionar quem nós somos, de que ambiente a gente vem, né? Quais são os valores que nos formaram, que mundo é esse que está aí se apresentando para nós, que vai se mostrando tão diferente daquele mundo infantil, né? Que a gente tinha organizado na nossa cabeça. Então a adolescência é uma fase, como a gente diz, de muitos lutos, né? A gente diz que é uma fase de luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil, pelos pais infantis ou cuidadores, né? Então é uma fase bem difícil, porque a gente começa a se questionar sobre muitas coisas, né? E aí a gente pode dizer que nós vamos aos pouquinhos, se a família, se o ambiente vai nos permitindo, e principalmente se nós, né, vamos tendo uma força suficiente para nos questionarmos e para querermos saber quem afinal nós somos. Então, a partir da adolescência, a gente vai se descobrindo um pouco mais, né? Se colocando na vida de uma forma um pouco mais autêntica, um pouco mais individual, né? No sentido da gente buscar a nossa identidade, de saber quem nós somos, do que nós gostamos, do que nós não gostamos, do que nós queremos, né? Independente daquilo que projetaram na gente. Claro que a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que não dão esse passo à frente, né, que se sentem muito, vamos dizer assim, obrigados, entre aspas, a manter todos aqueles desejos que a família, que os amigos, que a sociedade impõem para nós, né, às vezes de uma maneira muito sutil. Então, não são poucas as pessoas que dizem, eu casei porque me incentivaram a casar, eu tive filhos porque todos me perguntavam quando é que eu ia ter filhos, eu escolhi tal profissão porque era a profissão da minha família, era aquilo que eu conhecia, era aquilo que todo mundo esperava de mim, né? Então, muitas vezes as pessoas não se dão esse tempo e essa chance da autodescoberta, da autopercepção. Vocês imaginem que nós temos que fazer escolhas muito importantes, às vezes muito definitivas, né? Embora eu sempre diga que na vida nada é definitivo, né? A não ser a morte. As pessoas se põem em lugares muito fechados, onde não há um espaço para a escolha, né? E a gente sabe também que tem muitas famílias que pressionam demais os filhos para que cumpram com os seus desejos, para que correspondam às suas expectativas, às vezes de uma forma muito violenta e muito agressiva, apesar de ser suave, de ser doce, né? De não ter aquela violência escancarada que a gente vê em tantas outras famílias. Vocês vejam que 70% das crianças passam por algum tipo de violência intrafamiliar, não é? Então isso vai se reproduzindo ao longo da infância, ao longo da adolescência, e muitas vezes são aquelas violências escamoteadas, né? Aquela violência que vai atacando a essência, né, dos indivíduos, dos filhos, de uma forma muito, como eu digo assim, comendo pelas beiradas, né? E vai tentando tirar essa autonomia, essa oportunidade de escolha, né, de profissão, né, de estilo de vida, né, de companheiros, não é, de companheiras para relações mais íntimas. Então a gente sabe que as pessoas vivem muitas vezes conflitos muito grandes, né? Porque elas não vão conseguindo, né, obter o respeito da família para que elas possam se revelar, né, se revelar em primeiro lugar a si mesmas, né, e em segundo lugar aos outros, né, à sociedade, a esse meio que a gente vive, né. Então, essas questões a gente sabe que são questões muito sérias, né, que trazem grandes sofrimentos para as pessoas, porque elas são postas em lugares que elas não conseguem se libertar e sair, né? Então, isso tudo é muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa função materna, essa função paterna, que depois eu vou explicar um pouco melhor o que é essa função paterna, que não é necessariamente uma função que os homens, né, pais, exercem, mas é aquela função que separa essa simbiose, né, muito narcisista da mãe com a criança e da criança com a mãe, né? Então é aquele corte que nos funda como sujeitos psíquicos, né,
e que faz com que a gente perceba que nós não somos o tudo para a mãe, né? Que existe um outro mundo, que essa mãe também se interessa, existem outras questões além de nós mesmos, e isso é a nossa primeira falha constitutiva como sujeitos psíquicos, né? Ela é a nossa grande ferida narcisista, mas também é a única forma de nós sairmos desse estado de dependência total e absoluta da mãe, para começarmos a observar que essa mãe não depende somente da gente, que essa mãe que nos atendeu, que nos cuidou, que essa pessoa que proveu as nossas necessidades físicas e emocionais, essa pessoa também tem outros interesses, também tem uma outra vida, né, que ela precisa se apropriar, cuidar, investir, né, libidinalmente também. Então, tudo isso é um baque, né, na autoestima da criança, mas é aquele momento que ela diz, opa, então a minha mãe é minha mãe e eu sou eu, né? Então, essa questão que parece simples, mas que é extremamente complexa, na verdade, o que a gente vai perceber é que ao longo dos anos de vida, nós vamos como que reconstruindo, né, essa nossa separação dessas figuras paternas, para descobrir, afinal de contas, quem nós somos, né? É um processo muitas vezes difícil, doloroso, né? Que rompe com expectativas, que rompe com muitas, vamos dizer assim, muitas expectativas mesmo, né? Mesmas que colocaram em nós e que nós vamos ter que dar conta de nos livrarmos, né? E de sermos, afinal, o que nós gostaríamos de ser e assumirmos os nossos desejos, né? As nossas vontades, as nossas necessidades tão particulares, né? Que muitas vezes nós mesmos custamos a descobrir quais são, né? Então, tudo isso eu estou falando para vocês porque são questões importantíssimas que dizem respeito não só à construção da nossa personalidade, mas da nossa autoestima, né? E aí eu vou chegar num ponto que eu anotei mais para frente, depois eu dou uma olhada, mas é essa questão muito importante da gente aprender a dizer não, né? A dizer, opa, alto lá, só um pouquinho, né? Eu não sou isso, né? Eu desejo ser outra coisa, eu necessito ser outra coisa, eu necessito ter outras vivências, eu necessito obter outros ganhos, né? Eu necessito me despir de coisas que colocaram em mim e que eu vejo que hoje já não me dizem mais respeito. São como aquelas roupas, né? Que já não nos servem mais, né? E que a gente precisa se desfazer delas. Às vezes com dor, porque dá uma sensação de frustração, né? Ao desejo alheio, mas que são questões fundamentais. Então, essa capacidade da gente poder se parar, se pensar e dizer não, é uma questão fundamental, constitutiva da nossa autoestima e que muitas vezes é muito difícil das pessoas chegarem nela, né? Eu sempre digo assim que a primeira briga entre aspas, tá, gente? Mas assim, a primeira voz, né, de lugar, de sujeito que a gente tem que aprender a colocar para fora é na nossa própria família, né? Eu sempre digo que quando a gente não rompe a barreira dos desejos que colocam em nós, fica muito difícil a gente romper com outras questões, né, de outras pessoas fora da família, no trabalho, na escola, que vão projetar em nós, né? Então, às vezes, nós criamos os nossos filhos querendo que eles nos obedeçam, né, e cumpram com as nossas expectativas, sem questionar, né? Esquecendo que lá na adolescência o nosso papel, quer nós queiramos ou não, vai sair de cena, né? Nós não teremos mais aquela importância que nós tínhamos no passado dos nossos filhos enquanto crianças, né? Que ouviam o que a gente falava e que mesmo que fizessem o contrário, eles sabiam que estavam teimando, eles sabiam o que a gente esperava deles, né? Nesse momento, a gente então vai tomando, às vezes, uma proporção de autoritarismo na vida dos filhos tão grande que a gente não percebe que depois, quando chegar a vez dos amigos e da sociedade ocuparem o nosso espaço de autoridade, né, esses filhos também não vão saber dizer não,
né, para esses companheiros que estão fazendo, vamos dizer assim, a nossa função, que estão tomando o nosso papel lá na adolescência, né, onde o grupo, né, os outros, essa questão da aceitação pelo grupo, de se inserir fazendo parte da sociedade, se inserir fazendo parte de determinados grupos. Se nós criarmos os nossos filhos muito submetidos ao nosso autoritarismo, né, e não pensando sobre a autoridade que a gente exerce sobre eles, eles muitas vezes vão acatar as propostas desses grupos, né, porque eles não aprenderam a dizer não para nós, né, ou melhor, porque eles não aprenderam a se pensar, a organizar uma ideia e entender se aquilo realmente é bom para eles ou não, né? E que consequências aquelas atitudes vão ter, né, na vida deles. Então eu sempre digo assim que tudo, né, que a gente faz na vida, todas as nossas atitudes, elas têm uma repercussão muito grande, né? Principalmente quando nós somos responsáveis por terceiros. Então, é o momento da gente se questionar muito, né, sobre a vida que a gente vem levando, da gente entender que a vida de responsáveis, de outros, né, de filhos, de crianças, de adolescentes, não vai ser a mesma vida que eu tinha enquanto eu era uma pessoa sozinha, né, e que eu acatava as minhas decisões e sofria as consequências sozinha, né? Quer dizer, agora eu vou trazer outras pessoas para sofrerem consequências sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes, né? E é nesses atos e nessas atitudes, fundamentalmente, que eu vou formando, né? Vamos dizer assim, o exemplo, né, de ambiente que eu vou trazendo para os meus filhos, né? Enquanto criança, enquanto adolescentes. Então, eu tenho que ter muito claro, né, que por mais que eu tenha um discurso muito bonito, o que vai contar na educação que eu vou passar para os meus filhos são as minhas atitudes, né? E a forma como eu me coloco diante deles, como eu exerço o meu papel de figura de poder diante deles, né? Se eu abro um espaço para o diálogo, para a reflexão, se eu peço perdão quando eu sei que eu errei e explico o porquê, né, de eu ter tomado determinada atitude equivocada e peço desculpas pelos erros que eu cometi, né? Quer dizer, quando eu tenho a humildade, né, de me colocar como alguém que não é perfeito, que também tem falhas, que também comete erros, né, que também tem atitudes que a gente mesmo desaprova em nós, quando eu abro esse espaço para me expor de uma maneira íntegra e honesta com os meus filhos, eu vou criando laços de confiança, eu vou mostrando que errar faz parte da vida, que eu também erro, mas que não é porque eu errei, não é que eu vou ser incapaz de ter a humildade, de perceber o meu erro e ter a possibilidade, né, de consertar aquele meu erro, de assumir, né, a responsabilidade por aquilo que eu fiz, de bem e de mal, né? Então, os pais muitas vezes têm muita dificuldade, né, para pedir desculpa, para rever a sua postura, né? Acham que os filhos vão tomar conta, que vão perder o respeito, que eles vão perder a autoridade, e eu sempre digo que não é por aí, né? Eu sempre aviso, procuro alertar, né, que o diálogo, a conversa, o refletir sobre si mesmo, o se pensar, né, faz parte de todo um amadurecimento e de todo um relacionamento que leva em conta, né, o respeito ao outro, né, o respeito àquela relação de confiança, aquela relação de honestidade, né, que eu procuro manter com os meus filhos, né, ou com aqueles que eu me relaciono, né, companheiros, companheiras, amigos. A gente sempre que a gente não está satisfeito com a nossa desenvoltura, com a nossa atitude em algum momento, quando a gente percebe que a gente passou dos limites, que a gente errou, a gente tem que ter essa humildade de pedir desculpas, né, e de refazer, né, uma situação que não ficou bem colocada por nós, que não ficou bem dita, né, bem resolvida entre as pessoas que são importantes para nós. Deixa eu dar uma lidinha aqui na minha lista para não me perder das coisas fundamentais.
Então, tá, como eu percebo as minhas falhas, os meus erros, né? Quer dizer, eu fico me culpando, eu fico fazendo um drama, né? Ou eu simplesmente reconheço, me perdoo, né? Na medida que eu vou tentando correr atrás do prejuízo, né? Daquela atitude infeliz que eu tive, daquele comentário infeliz que eu tive, né? Então, assim, estou disposto a me olhar, né? Quer dizer, eu estou disposto a saber de fato quem eu sou, né? Ou eu me ponho naquele pedestal onde eu sempre sou a certa, né? Onde eu só percebo o erro dos outros e nunca paro para me olhar e ver, afinal de contas, o que tem a ver comigo, né? Naquela história toda a qual eu me queixo, né? Que é o que a gente faz numa psicoterapia, né? A gente vai tentar trazer o paciente, né, a se perceber, né, até que ponto ele é responsável por aquele drama que ele está vivendo, né, e o que ele pode, então, a partir dali, começar a fazer para mudar essa história e não ficar repetindo, né, repetindo esses erros a vida inteira, às vezes com personagens diferentes, só isso que muda, né. Uma coisa que me parece muito importante, assim, é que a segurança, né, ela só é adquirida com o tempo, né? Então, assim, e para ter tempo, eu vou fazer o uso desse tempo de uma forma assertiva, de uma forma que, vamos dizer assim, vai estar coerente, vai ter um resultado interessante, assim como eu vou errar muito, né? Então, assim, o tempo que a gente leva para construir de fato, né, uma autoestima um pouco mais firme, um pouco mais sólida, e o quanto a segurança, a confiança em nós mesmos é uma construção que a gente obtém a duras penas, na medida que a gente vai se jogando na vida, né, no sentido de encarar as nossas dificuldades em busca dos nossos objetivos da forma que a gente pode, né? Então, a gente entender que a gente vai ter que aprender a ser aluno, a gente vai ter que aprender a ser professor, a gente vai ter que aprender a ser pai, a ser mãe, a ser irmão, a ser companheiro, a ser aluno, a ser filho, a ser neto. Quer dizer, a vida, ela é um monte de papéis, não é? Que nós vamos ter que aprender a cumprir, cidadãos, né? No mundo, num país, numa cidade. Esses papéis a gente não escolhe, né? Porque eles estão aí e eles nos exigem uma apropriação, né? Eu preciso me sentir um sujeito que faz parte de um todo, de um universo, de um planeta, de um país, de uma cidade, de uma família, de um grupo, não é? Quer eu queira, quer não, né? Eu não escolho nascer. Na medida que eu nasci, não é? Eu vou ter que aprender a me desenvolver, né? Eu vou ter que aprender a me descobrir e eu vou ter que aprender a me amar, né? E esse é um processo demorado, delicado, de idas e vindas, né? E que a gente tem que aprender a se cuidar, a se proteger, a ser seu próprio pai e mãe, como eu digo, né? E principalmente, assim, a gente ouve muito as pessoas dizerem, por exemplo, eu fui criada assim, não é? E isso é o que me ensinaram, ou não me ensinaram isso, né? E eu sempre gosto, assim, de trazer uma frase da Clarice Lispector, que eu acho que ela é muito feliz, né? Quando ela diz assim, depois de uma certa idade, cada um é responsável pela cara que tem, né? Eu acho essa frase tão linda, porque ela é muito direta, né? E ela nos remete ao comprometimento daquilo que eu trazia na live passada, do lugar de fala nosso enquanto adultos, né? Então, não é porque minha família não me educou de tal forma, que meu pai e minha mãe não tinham aqueles conhecimentos, não tinham muitas vezes aquela educação, aquele olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais profundo, um pouco mais cauteloso, um pouco mais cuidadoso. Não é porque eu não tive experiências, né, boas, ou porque eu tive muitas vezes experiências ruins, que eu vou continuar repetindo aquele padrão que colocaram em mim, né? De educação, de formação, de caráter. Então, assim, a vida ela é muito interessante porque todos os dias ela nos dá a possibilidade do aprendizado, do crescimento, do amadurecimento, né? Então, eu sempre digo assim, não adianta eu dizer, eu não fui criada assim, meu pai e minha mãe não me ensinaram isso,
gente, chega uma hora que a gente tem que olhar, se olhar, né, e questionar aquilo que nós nos transformamos, aquilo que passaram para nós, e pensar o que está coerente naquilo e o que não está, né? E o que tiver coerente, né, o que nos ajudar e que realmente for bom para nós e para a sociedade, para o outro, a gente permanece, né, naquilo. E aquilo que a gente percebeu que ficou faltando, que não foi legal, que não foi bom, que não foi bem construído, a gente precisa correr atrás, né? Porque senão nós vamos ter sempre essa desculpa de que não me prepararam para aquilo, né? Mas os nossos pais também não foram preparados para nada daquilo que eles nos passaram, e eles tiveram que nos passar da forma que eles podiam, ou eles não puderam nos passar porque eles não puderam, né? Então, assim, a gente sair desse lugar de filho e assumir a nossa personalidade, a nossa responsabilidade pelos nossos atos, enquanto adultos que podem questionar os professores que tiveram, os pais que tiveram, a família que teve, a sociedade que vivia, o país que estava construído daquela forma, né, enquanto nós estávamos em formação, né, e pensar o que eu levo de bom disso tudo e o que eu vou ter que transformar para algo melhor para mim e para aqueles que estão na minha volta, né? Então, não ficar nesse discurso muito limitado de dizer que foi assim que me ensinaram, ou era assim que eu pensava, né? E é assim que eu vou ter que pensar sempre. Então, eu acho que a gente precisa, como dizia o Einstein, né? O cérebro humano, ele funciona melhor como os paraquedas, abertos, né? Porque se nós estamos abertos, nós estamos sempre nos dando a chance de nos questionarmos e de aprendermos, né? E de realmente melhorarmos, evoluirmos, nos modificarmos para melhor, né? A gente não precisa se manter igual. Aquilo que fazia sentido há um tempo atrás, para mim, hoje em dia pode não fazer mais, né? E eu penso que quando a gente se percebe diferente, quando a gente percebe que a gente vai mudando, a gente tem que entender que a gente não se modificou por nada e do nada, né? Mas às vezes é uma mudança muito inconsciente, né? Que a gente vai se tornando uma coisa que não é legal nem para nós, nem para os outros, mas que a gente não parou para questionar, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, no que é que nós estamos nos transformando, né? Será que as frustrações todas que eu estou passando, tudo que a vida está me mostrando que não é bem assim como eu pensava, isso tudo está me ajudando a elaborar melhor o que eu sou, a refletir mais, a pensar melhor, ou está me deixando amargurado, frustrado, decepcionado, oprimido, sem força, né? Desacreditado, impotente, incapaz, né? Então, nós somos uma mistura disso tudo, né? A gente não vai querer estar sempre bem e achar que as coisas ruins não vão nos afetar. Claro que elas vão. O que a gente precisa é encontrar forças para trazer, além do sofrimento que é inerente à vida humana, tanto intrapsíquico, como eu estava falando da outra vez, como esse da vida humana, da vida cotidiana, esse sofrimento tem que estar a favor do crescimento, né? Eu até coloquei uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho, é assim, ó, dificuldades são oportunidades, né? Então, quando a gente começa a perceber que a vida é cheia de desafios, que ela é cheia de dificuldades, que muitas vezes eu me sinto como uma criança pequena de 2 anos, que não sabe como agir, que não sabe o que dizer, que não sabe o que fazer, né? Não é porque eu me senti assim naquele momento que eu vou precisar continuar nessa posição de muita impotência. Não. Se eu puder pensar, refletir, encontrar saídas, encontrar a paz, né? Para poder organizar meu pensamento, para fazer uma leitura daquilo tudo que eu vivi, eu vou começar a perceber que todas as dificuldades que a gente enfrenta, todos os desafios que fazem parte da nossa vida, eles estão aí para o nosso crescimento, né? Então a gente vai conseguindo transformar dificuldades em oportunidades, né? E aí a gente vai percebendo que até as coisas ruins vêm para o nosso bem. É só uma questão de tempo, né? Agora, se eu me desespero e, por exemplo, eu me suicido, né, numa situação de extrema frustração e sentimento de impotência, eu não estou dando chance, né, para uma modificação minha, para um aprendizado, que claro que naquele momento eu estou sentindo que eu não vou ter, né, porque a pessoa quando se tira a vida,
ela tá num sofrimento tão grande, ela tá num desespero tão grande, que ela não acredita mais na possibilidade dela sentir, perceber e agir de uma forma diferente diante da própria vida, né? É um sentimento total de incapacidade. Né? Por isso que nós não devemos jamais julgar de uma forma negativa as pessoas que se tiraram a vida, porque elas estavam num sofrimento extremo, onde elas não conseguiram se sentir capazes de romper com esse ciclo de sofrimento extremo, né, para poderem sair dessa situação extremamente penosa, né? E às vezes, né, gente, é uma noite que a gente precisa dormir, né, que a gente sabe que o sono é muito afetado na depressão e na ansiedade, né, mas às vezes uma noite de sono, um afastamento de um problema, né, uma chance que eu me dou para dar uma caminhada, para conversar com um amigo, para ver um filme, para dormir, para tirar o foco daquele problema, que é muito difícil quando as pessoas estão em extremo sofrimento, né? Mas se às vezes uma fugidinha daquela situação, opa, me dá um estalo, né? E eu já me sinto melhor, eu já percebo uma situação de uma outra forma, eu já me sinto diferente, né? Então, é por isso que eu digo a importância do apoio, né, gente? Porque se a gente está desesperado, se a gente está muito enfraquecido, nós estamos precisando demais do ambiente externo, porque nós não estamos podendo acolher e dar conta, né, dessas enormes dificuldades, né, que nós vamos muitas vezes nos colocando, né? Então, por isso a importância do apoio, né, da compreensão sem crítica, né, da confiança de que é uma questão de tempo e aquela pessoa também vai conseguir superar aquele desafio, ela vai levar o tempo que for necessário, é o tempo dela, não é o meu tempo, não é porque eu quero que a pessoa vai ficar bem, não é porque eu trago as melhores palavras, o melhor entendimento sobre aquela questão, que essa pessoa vai conseguir pegar esse gancho e desabrochar para uma melhora ali, né? É um processo de idas e vindas, né? Onde a pessoa vai conseguindo se reconstruir aos poucos, né? Então a gente tem que ter muita paciência, né? Muita tolerância e um olhar muito atento para ir percebendo as pequenas evoluções que as pessoas vão tendo e dando, vamos dizer assim, como a gente diz assim, como aquilo que tu, como que confirmando, né, que é por aí, que aquilo tem muito valor, que aquele pequeno passinho que a pessoa deu, aquela primeira compreensão diferente que a pessoa está conseguindo fazer daquela situação conflitiva, é, às vezes, a parte mais difícil, mais importante do processo, né? De recuperação, de retomada, de aprendizado, de saída debaixo desse sofrimento que muitas vezes nos deixa cegos, né? Nos deixa cegos e nós somos capazes de fazer coisas terríveis, né? Ou com nós mesmos ou com terceiros, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está percebendo a gravidade das situações, né? E agora eu estou chegando no outro ponto que eu queria trazer, que foi quando eu levantei a questão do termômetro, né? Da gente observar quando é que a gente deve interferir numa situação, né? Ou com um adulto, ou com uma criança, um adolescente, um idoso, quando aquela situação tem consequências futuras que não vão ser poucas, né? E outra questão que eu queria chamar a atenção desse termômetro, que é a consequência de determinada situação, é a questão da situação em si, né? Quer dizer, quando eu me deparo... Pessoal, caiu aqui o sinal, tô retomando, tá? Eu tava dando um exemplo de quando as pessoas, quando a gente tá se relacionando com alguém, conhecendo alguém, por exemplo, né? E essas pessoas começam a mostrar uma certa falta de limites, uma invasão muito grande na vida da gente, uma falta de respeito, né? Então, assim, a importância da gente aprender a se posicionar de uma forma bem firme, né? Muito segura, muito tranquila, mas muito firme, né? Sobre essas atitudes, né? Eu estou tentando trazer um exemplo para vocês do quanto às vezes uma atitude é um termômetro para a gente perceber que a gente precisa fazer alguma coisa diante daquela situação, né? Então, por exemplo,
uma pessoa que eu estou conhecendo me trata com uma certa falta de respeito, eu sinto uma grosseria ali, né? Eu sinto uma falta de consideração, né? Mas aquilo assim, depois de eu refletir, eu não posso ficar criando guampa em cabeça de cavalo, né, gente? Eu também preciso perceber que o mundo não gira em torno de mim, né? Não é aquela coisa de controlar o outro e pensar que só a gente existe na face da Terra, não é isso. Mas é quando a gente se sente desvalorizado, quando a gente se sente desrespeitado lá no início, né, dos relacionamentos, a gente precisa parar, né, para observar a situação, e esse é um termômetro, era isso que eu queria dizer que ficou faltando na outra live. O termômetro é a consequência de eu ficar calada, né, o que vai gerar eu não me manifestar, né, e principalmente o valor que eu dou para aquela situação determinada, né. Então, se eu não valorizar as situações que estão acontecendo, às vezes são situações mínimas, mas que nos falam de muita coisa, né? Às vezes é uma situação pequena, onde eu já percebo que ali há uma falta de respeito naquela atitude, que pode ser uma coisa boba, mas que significa muita coisa. Então, era isso que eu queria trazer, né? Era essa uma das grandes preocupações que me deu quando eu vi a outra live, que é essa questão do termômetro, que eu chamei atenção para as consequências de determinada atitude, né, quando a gente precisa dizer alguma coisa, e principalmente também o que significa aquela situação. Isso também é um grande termômetro. Então, é o significado de uma determinada situação e as consequências dessa mesma situação que vão fazer com que eu precise me dar conta que eu preciso me manifestar, que eu não posso calar diante daquilo, né? Daquele mal que estão fazendo para mim ou que estão fazendo para outros. E aqui eu também queria chamar a atenção na outra live, porque eu também passou batido a questão assim, muitas vezes as crianças e os adolescentes não percebem que estão sendo desrespeitados, né? Por isso que tem muito adulto também fora de tom, assim, não percebe a gravidade de algumas coisas, porque a vivência dele foi toda distorcida, né? Ele foi abusado de várias formas, ele foi desrespeitado de várias formas, né? Então ele se cria, né, com esse desrespeito como se fosse algo natural. Por isso que eu digo que a gente sempre tem que olhar para aquela educação que nos passaram, para tudo que a gente traz quando a gente vira adulto e pensar se aquilo está coerente, se aquilo está bem. Eu não preciso ficar repetindo modelos que não foram legais. Eu não preciso continuar com coisas que colocaram em mim que eu percebo que não estão bem, né? E que não me ajudam e não ajudam ninguém. Então, era isso que eu queria trazer de muito importante para vocês. E aí nós vamos chegar num outro ponto que eu queria trazer, que é essa necessidade de aprender a dizer não, né? Quando a gente pergunta para as pessoas assim, tu consegue dizer não? A gente percebe que é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Não colocar limites nos outros, não saber dizer não, né? E aquela coisa também que muito comum das pessoas dizerem assim, eu sou como um copo que quando chega no limite transborda e aí eu fico fora de mim, eu ajo de uma maneira muito impulsiva, muito raivosa, porque eu já tô cheia, né? Então, assim, o quanto a gente precisa ir dando conta das situações problemáticas que nos fazem sofrer, ou que fazem terceiros sofrerem, né? Que dependem de nós, filhos, adolescentes, idosos, ou mesmo, né, situações na rua que a gente está vendo que outra pessoa está sendo agredida, está sendo desrespeitada, né? Então, assim, o quanto a gente precisa aprender a se posicionar e a dizer esse não, né? E aí resolvendo as coisas na medida que elas vão acontecendo e não deixar como um copo que transborda, que quando eu falo, as pessoas, elas nem imaginam que eu estava sentindo tudo aquilo, porque eu deixei passar batido situações N, né? Que não estavam bem, mas que eu me calei diante delas, né? Então, assim, a gente ter esse cuidado de ir tomando conta dos problemas, das coisas que não estão bem, da falta de respeito, da falta de cuidado, na medida que aquilo vai acontecendo no dia a dia, para não deixar as coisas chegarem num ponto que às vezes é impossível, né? Outro dia eu fiz um comentário no LinkedIn, né? Porque o que eu começo a perceber, né? Eu começo a perceber que existe uma falta
eu acho até assim que de repertório de entendimento sobre determinadas situações. E não é só na nossa cidade, na nossa família, nas pessoas que a gente convive, é no Brasil e no mundo, né? A gente vê o quanto as pessoas estão perdidas, né? O quanto muitas vezes elas acham que é uma questão de opinião, e muitas vezes não é uma questão de opinião. É um fato que já tem todo um regramento, já tem toda uma maneira de ser bem encaminhado, e que as pessoas não dão bola, não dão conta disso, né? Não dão a atenção que aquilo merece, e vão agindo de uma maneira inadequada, e as coisas vão passando. Eu vou trazer um exemplo ou um outro exemplo assim bem chocante, né? Que eu também me manifestei numa postagem que falava daquele médico, né, que estuprou a paciente, que teve um filho, uma coisa gravíssima, né? E aí a questão que eu trouxe para aquele grupo era assim: será que esse médico acordou aquele dia e pensou, hoje eu vou estuprar minha paciente? Claro que não, né? Esse médico vinha cometendo, sem dúvida, várias atitudes inadequadas, de falta de respeito, de falta de limite, de desconsideração total com o corpo do outro, né? Com a pessoa do outro, né? Então, uma pessoa não se revela esse monstro da noite para o dia, né? Essa pessoa tinha que estar dando sinais há muito tempo de que a postura dele era inadequada, só que as pessoas relevaram, fizeram de conta que não estava acontecendo. E é isso que muitas vezes nós fazemos com as nossas vidas, né? Pessoais, com a nossa vida no trabalho, com a nossa vida na escola, com terceiros que a gente vê quanto bullying na escola, que os colegas percebem que aquilo não está bem e calam. Calam por quê? Porque não querem ouvir desaforo dos outros, porque tem medo, né, de que toda aquela gangue, de toda aquela turma se volte contra si, né, contra a pessoa. E nos locais de trabalho muda um pouco, porque assim, eu vou colocar o meu emprego em risco, né? Eu vou ter que me expor, né? Eu vou ter que me meter numa situação que não é minha. Então, assim, as pessoas vão calando. E nós, né? No Brasil, nós, enquanto cidadãos, quantas situações, né? Que nós ouvimos calados, achando que a gente tinha que aguentar, né? Atitudes completamente destrutivas, né? Por parte do governo, por parte de autoridades de saúde, por parte da autoridade da educação, por parte de autoridades do meio ambiente, e que a gente achou que tinha que calar, né? Porque a gente ia criar uma frustração com alguém, porque a outra pessoa ia ver como é que eu penso, não ia, quem sabe não ia mais gostar de mim, não ia me aceitar, né? Porque fulana acha aquela figura de autoridade o máximo e eu vou falar mal dessa figura. Então, assim, muitas vezes, né, pessoal, por uma questão de autoestima, né, por uma questão de riscos que a gente venha a tomar, né, caso a gente se comprometa com uma situação que não está bem, as pessoas vão calando, né, vão calando para a maldade, para a destruição, para o abuso, para a violência, né? Então, nós estamos assistindo em casa, nas escolas, no trabalho, né? Na rua, em vários ambientes, nós estamos vendo barbaridades acontecendo e ficando calados, né? Porque a gente não quer deixar de ser gostado, a gente não quer deixar de ser admirado, a gente quer ser visto como uma pessoa tranquila, como uma pessoa boa, né? Então a gente vai calando e a gente vai fechando os olhos para um monte de coisas que não estão bem, porque nós não queremos, vamos dizer assim, mudar aquela imagem que as pessoas fazem da gente, né? Como se o mais importante fosse o que os outros pensam sobre mim, né? E não as atitudes que eu tenho que tomar diante de situações que muitas vezes só eu posso tomar aquela atitude, porque ninguém mais ou está percebendo ou está valorizando aquilo e se dando conta da gravidade, né? De às vezes pequenas situações que dizem muito e que vão trazer consequências gravíssimas, né, pessoal? Então, para a gente conseguir ter esse lugar de fala de adulto, a gente tem que estar muito seguro, né? Muito seguro do que a gente quer para a vida da gente e do que a gente não quer, né? Porque se a gente não tiver isso tudo muito claro, se a gente não for pensando todos os dias sobre
que rumos as nossas vidas estão tomando, tanto a nível pessoal, quanto a nível profissional, quanto a nível social, nós vamos acabar nos perdendo de nós mesmos, né? E cometendo, às vezes, muitos erros e muitas falhas, simplesmente por termos calado e permitido, né, que barbaridades acontecessem. Então, isso tem tudo a ver com paz e negligência, né? Pessoal, que era o que eu queria dizer, que a paz, ela, pra gente sentir ela de uma maneira genuína, verdadeira, nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que correr muito atrás, todos os dias um pouquinho, de muitas coisas que não estão bem, né? E de aprofundar o nosso entendimento sobre questões que aparentemente estão bem resolvidas, né? Que era aquilo que eu dizia, aquela criança que está calada demais, né? Claro que tem crianças que são mais caladas do que outras e a gente deve respeitar isso. Nem todas serão falantes, extrovertidas, muitas serão mais introspectivas, mais tímidas e não tem nada de mal nisso, né? A não ser que a criança esteja sofrendo, né? Agora, se eu não aceito o jeito daquela criança ser, se eu quero sempre que ela seja uma outra coisa para satisfazer um ideal que eu trago, né, é uma violência que eu vou estar fazendo com aquela criança, porque os filhos, os adolescentes, os amigos, os companheiros, eles não estão aí para serem aquilo que a gente deseja, eles estão aí para serem o que eles querem ser, né? E para se desenvolverem e para amadurecerem e se tornarem pessoas humanas, né? Que levam em consideração os outros, mas que não vivem em função de agradar aos outros, né? Para se desagradarem muitas vezes, para corresponderem a expectativas que não são deles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos desejos e como a gente impõe eles, né? Porque a gente não deve impor nada, a gente tem que simplesmente deixar com que cada um possa desabrochar, com que cada um possa se reconhecer, né? Se meu filho gosta de futebol, que legal, né? Eu preciso incentivar isso. Não adianta eu querer que ele seja um intelectual se ele é uma criança que gosta mais de movimentar o corpo, por exemplo, né? Então, eu devo puxar ele um pouquinho para as coisas que ele vai ter que aprender, habilidades que ele vai ter que aprender a desenvolver, quer queira, quer não, mas eu preciso valorizar muito, né, as capacidades, os desejos e as aptidões que cada criança tem, porque cada um de nós é um universo, né? Nós temos uma multiplicidade de inteligências e de possibilidades, nós somos uma pluralidade, né, de sementes que estão aí para desabrochar, para florescer. Mas se eu fico sempre criticando, se eu só enxergo as coisas erradas, né, se eu quero sempre que a pessoa cumpra com o ideal, né, que é meu, de adulto, eu vou estar muitas vezes podando demais essa criança, reprimindo demais esse adolescente, né? E desvalorizando o que ele tem de melhor, né? Que é a essência dele, para que ele possa aprender a se amar, para que ele possa aprender a se cuidar e ir em busca dos sonhos e da realização individual dele, não a minha, né? Outra coisa que eu também percebo muito, né? Porque fizeram comigo, então eu vou fazer totalmente diferente. Os filhos não são, né, por mais que entre aspas também sejam, eles não são uma continuidade nossa, eles não têm nada a ver com o nosso passado, com as nossas dores, né? Então não é porque eu tinha uma mãe super autoritária que eu vou ser super permissiva, não tem nada a ver, né? Eu sofri um autoritarismo, ou então como é que eu vou lidar com o meu filho para que eu não seja tão autoritária, mas ao mesmo tempo que eu não deixe ele a Deus dará, achando que o mundo gira em torno dele, que ele pode fazer o que ele bem quiser, né? E não tá nem aí para ninguém. Então são essas coisinhas, né, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que não tinha ficado muito claro da outra vez. A humildade para aprender, o que fizemos com a criação, o que fizeram conosco, que a adolescência é um segundo momento de nascimento, né? Isso é muito interessante, é um renascimento que acontece na adolescência, porque aí sim eu vou começar a conseguir perceber quem eu sou, né? Que família é essa que eu vim, eu vou conhecer melhor outras famílias, né?
O adolescente, se o pensamento vai se desenvolvendo bem, a gente vai chegando naquele pensamento hipotético dedutivo, né, que o Piaget falava, que é a última frase, né, do desenvolvimento da inteligência, que a gente vai aprendendo então a formular hipótese e criticar, né, ter essa coisa da dialética da crítica, né, uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu já não penso mais, porque eu refleti sobre uma outra questão que eu não tinha levado em conta. Então, assim, a reconstrução, né, do pensamento, a autocrítica, a autoobservação, né, a crítica ao mundo, né, mas tudo de uma forma muito construtiva, né, de uma forma da gente ir reformulando verdades que a gente trazia prontas e que vão se abrindo para novas possibilidades. A questão de colocar os limites, então, nos outros, né? Saber dizer não. A questão da autoestima, né? Eu anotei tanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. A reflexão sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, com a nossa cidade, com a nossa vida. Mas eu acho assim que, de uma maneira geral, o mais importante é que nós não temos como nos realizarmos se nós não formos totalmente honestos, né, com nós mesmos em primeiro lugar, né? A importância de eu conseguir me observar e ir me reconhecendo ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? E percebendo as mudanças que vão se dando dentro de mim, né? Quer dizer, se eu não mudei nada, se o tempo passou e eu sou exatamente a mesma, tem que ter algo errado, né, pessoal? Porque ninguém tá pronto, né? Então, se o tempo passa e eu não me transformo um pouco, é sinal que muito provavelmente eu não tô aprendendo muitas coisas, eu não tô conseguindo me desenvolver, eu não tô me lançando, né, em novos objetivos para ver quais são as minhas falhas e o que eu tenho que melhorar e aperfeiçoar. A clareza do que nós esperamos e do que nós temos para oferecer. Isso é muito importante, né? Porque, assim, as pessoas chegam nos relacionamentos achando que os outros têm que saberem tudo sobre elas, né? Como se elas não precisassem falar, né? E a gente precisa falar, sim. Nós precisamos, pelo menos, falar um mínimo para que o outro possa saber quem nós somos, né? E corresponder às nossas expectativas na medida do possível, né? Mas se o outro não sabe quem eu sou e se eu não sei o que é importante para mim, como é que eu vou poder falar disso? Se nem eu mesma sei, né? Então, a gente ter a honestidade de procurar saber quem nós somos e o que é importante para nós, né? Para a gente poder ir dividindo isso de uma maneira tranquila com as pessoas que fazem parte da vida da gente, né? Para que elas saibam como se comportar com a gente também, né? O que a gente espera delas? A questão da orientação das crianças, né? O que a gente espera das crianças, isso é muito importante, né? Quando a gente sai de casa, quando a gente vai numa festa, a gente falar um pouquinho com ela sobre que ambiente que ela vai encontrar, que tipo de coisas podem acontecer, como ela pode se comportar, que a gente está ali para ajudar, né? Quer dizer, dizer para as crianças o que a gente espera delas, né? Para que elas tenham um mínimo de orientação, assim, né? Do que é ser educado, do que é eu esperar a minha vez, do que é eu não precisar gritar para que me ouçam, né? Do do quanto eu preciso compartilhar, né, as coisas boas que me oferecem com outros, né? O quanto eu preciso dar um tempo para que cada um possa ir em busca, né, daquilo que é importante, né? De eu não ter que ser sempre a primeira, né? Eu acho que era isso. Quando a gente perceber que a gente não está conseguindo ter uma situação, levar uma situação de uma maneira inadequada, quando nós nos sentimos muito perdidos diante de algumas situações, que a gente busque ajuda, né? Que a gente busque informações confiáveis, que a gente possa
conversar com pessoas que já são mais velhas e que a gente percebe que tem uma amplitude de pensamento, de reflexão, né? Ou buscar um profissional, seja lá de que área for, para me auxiliar naquela situação complicada. Quer dizer, eu não preciso ter todas as respostas em mim, né? Ter a humildade de buscar ajuda de pessoas que estão ali estudando sobre aquilo há muito tempo, né? E que têm condições de nos darem uma resposta mais adequada. Acho que é isso, né? A importância do pensamento crítico, cada vez mais, né? Da gente poder avaliar situações, né? Por nós mesmos, levar em conta os comentários, as atitudes das outras pessoas, mas refletir sobre aquilo, se aquilo é coerente, se aquela visão de mundo, de situação, ela é ampla, ela contempla vários aspectos da mesma situação, várias formas de compreender aquela situação, vários olhares, né? Perceber que a ambiguidade das situações, muitas vezes verdades opostas, convivem numa mesma situação e são realidades, né, que acontecem, embora sejam extremamente opostas muitas vezes. E é isso. O que fizeram com a criação que fizeram da gente? Estamos dispostos a nos olhar, né? Porque a gente olha tanto para os outros, né? A gente gosta tanto de criticar os outros, de falar mal muitas vezes, né? Mas a gente consegue se olhar? A gente consegue fazer uma autocrítica que não seja para só se depreciar e se sentir culpado, né? E se maltratar, e se punir, e se, aquela palavra que dizem tanto agora, se auto-sabotar, né? Então, assim, ter esse olhar compreensivo sobre si mesmo, sobre o outro, procurar enxergar um pouquinho além, né, de cada situação, para ver onde é que aquilo está nos levando, né? Se vai nos levar para uma situação melhor ou pior do que a gente estava, né? Eu acho que era isso, tá, gente? Era isso, assim, que eu queria trazer para complementar a questão da paz interior, né? Da importância dessa autoanálise nossa de uma forma, assim, muito, muito autêntica, muito honesta, né? E para ampliar o nosso aprendizado de vida, né? Para que a gente possa, todos os dias, evoluir um pouquinho mais, tá? O que não quer dizer que muitas vezes a gente não vai dar para trás também, regredir, passar mal, sofrer, isso tudo faz parte do processo, tá? O ser humano não é uma figura que só vai para frente, né? A gente tem que ir para frente, assim, ao longo de uma linha, como eu digo, vai para frente, vai para trás, mas tem que ter um processo de crescimento, né? É como aqueles relacionamentos, né? Os conflitos, como eu sempre digo, a vida é conflito, né? Conflito interno e conflito externo, mas esses conflitos, eles vão nos levar para um salto qualitativo nas relações, né? Ou eles vão nos mostrar que as nossas relações estão se deteriorando, né? Esse também é um termômetro bem interessante, né? Quando eu enfrento um conflito, quando eu falo de algo que não está bem em mim, no outro, nesse relacionamento, essa relação, se ela se transforma em algo melhor do que ela estava antes, né? Porque eu lidei com uma coisa que não estava bem e a gente conseguiu encontrar novas saídas para aquilo, então essa relação dá um salto qualitativo para cima, melhora, né? Ou aquilo vai piorando, né? As conversas não levam a nada, o outro nunca pode se olhar, a culpa e a responsabilidade é sempre minha, né? Eu também fico assumindo as culpas sozinha, né? Ou eu fico só colocando a culpa no outro, não enxergo a minha parte. Então, assim, para um relacionamento ser saudável e evoluir, as duas pessoas têm que estarem afim, né? De se olharem, de se perceberem naquele processo e de irem encontrando juntas novas formas criativas de solução daquelas dificuldades, né? Então, se é um casal, se é pai e filho, mãe e filha, não importa, amigos, esses conflitos que a gente tanto não gosta que eles aconteçam, eles são as reais possibilidades dos relacionamentos evoluírem e se aprofundarem, né, e se ampliarem muito mais, né? Então era essa a ideia que eu queria trazer para vocês, né? De que a gente realmente constrói relacionamentos fortes, né? E saudáveis se nós nos arriscamos, né, a melhorá-los, né? A falar sobre as dificuldades que nós estamos percebendo e a encontrarmos alternativas e novas saídas para todas essas dificuldades que sempre existem.
tá, gente? Então a gente vai sentindo, né? A gente sente quando uma sessão psicoterapêutica foi boa, se o paciente aproveitou, se ele compreendeu aquilo que foi dito, o que ele vai fazer com aquele material, o entendimento que a pessoa consegue ter daquilo que a gente está falando, as respostas que ela nos traz, e assim é na vida, né? A gente vai conseguindo perceber se os filhos estão fazendo bom uso do nosso diálogo, se os companheiros, se as companheiras estão conseguindo nos compreender, nos entender, né? E assim em todas as relações, no trabalho, né? Na nossa vida de amizade, não tenham receio, né, pessoal, assim, de se colocarem de uma forma honesta, de uma forma tranquila, de se abrirem, né, com as pessoas que são importantes para vocês, para tentarem amenizar ou resolver completamente aquelas dificuldades, né? Então a ideia é essa, de que a gente tem que se amar o suficiente para correr atrás dos prejuízos, né? E aí a vida vai ficando mais leve, a gente vai realmente resolvendo os nossos problemas, encontrando e resgatando uma paz que às vezes estava perdida, né? E o principal, nos sentindo mais fortes, mais seguros, né? Nos sentindo mais capazes, né? A nossa autoestima também vai aumentando, porque a gente vai compreendendo que quando a gente se propõe a cuidar de uma situação, a gente consegue, né? A gente consegue com a ajuda dos outros também, claro, porque sozinho a gente não consegue nada, né? Mas quando as pessoas querem realmente, elas conseguem evoluir muito juntas. Você sabe, no trabalho é assim, nos relacionamentos afetivos é assim. Então, quando a gente sente esse engajamento, né? E isso é amar, né? Isso é dar valor àquilo que a gente tem. Aí as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas andam e a gente vai ficando bem satisfeito, né? Com os resultados que a gente vai encontrando. Ou não, ou a gente vai percebendo que por ali a gente não vai tirar muitas coisas interessantes, boas para nós, e a gente vai tendo que tomar outras decisões, né? Deixar relacionamentos que não funcionam, que não nos fazem bem, trabalhos que não nos dão prazer, onde a gente não é respeitado. Enfim, a gente vai sabendo dizer não, né? Contornando as dificuldades, saindo dos problemas, né? Nos enxergando de uma forma mais firme, mais forte, para seguir em frente, né? Rumo ao desconhecido, né? Rumo a novas possibilidades, né? Novos saberes, novas vivências, novas possibilidades. A vida é cheia de possibilidades. Nós é que nos limitamos, né? E queremos, às vezes, tirar coisas de lugares que não vai sair nada dali, né? Então, por mais que a gente se proponha, como eu digo, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de compreender, né, como as coisas de fato são, não como a gente gostaria que fosse. Pessoal, eu vou ficar, então, hoje por aqui. Me mandem sempre o retorno de vocês, né? Quem não gosta de escrever aqui no vídeo, por favor, lá no Messenger, me deem o retorno de vocês, façam mais perguntas, façam críticas construtivas, tragam temas, né? Eu já tenho um novo tema para a próxima live, que vai ser sobre o desamparo. Alguém já me falou em solidão, então eu quero juntar solidão humana, o desamparo fundamental, a capacidade de se fazer desnecessário, tá? Eu quero juntar tudo isso para nossa próxima live, eu espero que esteja bem legal, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, desculpem o atropelo de palavras e anotações, mas é assim mais ou menos que eu vou conseguindo trazer um pouquinho das coisas que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem bem. Um abraço bem caloroso, bem apertado em todos vocês, tá? E se manifestem, me mandem as suas questões, tá bom? Então, uma boa noite para todos.